Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Bruno Nascimento e na nossa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse enfeite de porta maternidade no tema chuva de amor. Gente, esse tema que é um tema super clássico, muito usado, trouxe hoje nessa versão totalmente exclusiva, feita especialmente para a chegada da Liz, a filhinha da minha amiga que tá vindo aí. Então eu decidi compartilhar com todos vocês porque eu realmente amei demais esse enfeite. Eu vou te ensinar a fazer esse enfeite completo, então fique ligadinho nessa aula inteirinha porque tá cheia de dicas bem legais. Então, antes de começarmos a nossa aula, que tal já deixar o seu like e o seu comentário? Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Se você já quiser adquirir os moldes para poder estar fazendo esse enfeite igualzinho, é só você entrar lá no meu site que está aqui na descrição desse vídeo. Então bora começar? Para começar o guarda-chuva, nós vamos recortar as partes conforme eu indiquei para vocês lá na nossa apostila. Então, pessoal, eu vou ensinar para vocês aqui como fazer na máquina e vou dar dicas de como fazer à mão. Eu recortei aqui as partes, pessoal, vocês podem ver, eu escolhi esses dois tons aqui, mas essa ideia aqui de cor é bem legal. Você pode colocar também cores estampadas utilizando feltro, então dá outra carinha aí, para o seu guarda-chuva. Para fazer na máquina e facilitar na hora de costurar, eu vou estar fixando essas partes aqui em um pedaço de feltro. Aqui, pessoal, se você for fazer à mão, essa aqui é a parte do fundo do nosso guarda-chuva, essa aqui é a parte da frente, ela é mais fina. Então, se você for fazer à mão, você vai recortar o fundo exatamente igual eu fiz lá no molde para vocês. Então, já tem esse fundo lá também no nosso molde. E vai colar aqui em cima. Agora que eu já tenho a parte colada, eu vou lá na máquina costurar prendendo. E onde eu vou costurar? Eu vou costurar aqui, prendendo essa parte cor-de-rosa, prendendo essa parte azul. Por que eu coloquei esse feltro embaixo? Porque para facilitar eu dar o retrocesso aqui, Então eu vou fazer um retrocesso até aqui de fora. Assim fica mais fácil do que se você for costurar recortado. Eu vou costurar só essa parte do centro, então. Fica um detalhezinho bem legal, pessoal. Olha para vocês verem. E eu costurei com linha invisível. Porque como são duas cores diferentes, para não ter que ficar trocando a linha, eu costurei com a linha invisível. Agora nós vamos recortar em volta. Para o recheio eu vou estar utilizando na parte de baixo duas partes de papel paraná. A parte de baixo, pessoal, precisa que ela fique mais durinha. A parte da frente nós vamos utilizar somente uma parte de papel paraná. Eu vou colar essas duas partes. E os moldes já estão no tamanho certinho para o recheio também. Vocês podem ver que ele é menor, E você vai colar no avesso. Se você for fazer à mão, pessoal, agora você vai recortar uma parte do fundo e vai fazer o caseado em volta. E para facilitar a costura na máquina, eu vou colar direto em um pedaço de feltro. E eu vou costurar, pessoal, na beiradinha, prendendo, o recheio e a parte de baixo do feltro. Vou utilizar também a linha invisível para facilitar e não precisar trocar. Costurado lá na máquina, pessoal, agora é só a gente recortar em volta. Agora, pessoal, nós vamos montar a haste, o cabo do nosso guarda-chuva. Então eu recortei as partes aqui, duas em feltro, Você pode escolher estampado ou então liso e uma vez em papel paraná para estruturar, porque ele vai ficar dependurado e eu vou precisar dessa estrutura mais firme aqui. Então vou só colar aqui. Que é bem simples, ou caseado à mão ou a costura lá na máquina. Uma dica, pessoal, na hora que for passar lá na máquina, o papel paraná ele é bem flexível, Lógico que você não vai dobrar ele totalmente, mas você pode flexionar ele um pouco assim para poder passar, principalmente nessa parte aqui, na hora que você for costurar. Então, nós vamos agora fazer a montagem do nosso guarda-chuva. E eu tenho aqui linha pesponto. Vou unir as duas partes aqui centrais, e vou dar um ponto aqui bem caprichado, unindo as duas partes.
E agora, pessoal, com a cola quente, ó, você vai colocar bem aqui na emendinha. Eu não quero que essa cola apareça lá na frente, então eu vou colocar aqui, ó. E venho colando, ó, unindo as duas partes, sem deixar que a cola apareça lá na frente. A cola quente, pessoal, você precisa segurar para ela, né, ficar bem colada. Então, aqui, ó, eu vou aguardar essa cola secar, não vou colocar tudo de uma vez, vou colocar metade, depois a outra metade. E vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui, pessoal, ó, o meu acabamento ficou muito bom. Pouquíssimos lugares apareceu a cola quente. E uma dica para poder estar tirando a cola quente, pessoal, você vai tirar com o próprio bico da cola. Você vai limpar esse bico aqui, ó. E com ela quente, você vai passar por cima. Ela vai derreter essa cola e vai ficar com um acabamento melhor. Então só passa se vazar um pouquinho. O meu acabamento aqui, pessoal, achei que ficou ótimo. Mas se você quiser, pode estar colocando um acabamento aqui, ó. Ou uma cordinha de pérola, né? Que você vai colar aqui. Ou então fita pompom, que você vai colocar, né, ó, com essa parte do pompom viradinha pra cima. Com o pompom você vai ter esse acabamento aqui. E agora nós vamos colar a haste do nosso guarda-chuva. Aqui, pessoal, lá no nosso molde eu tenho a marcação de onde a gente vai colar. Eu vou centralizar ele aqui, ó, e eu vou usar essa marcação aqui, ó, que vai ficar bem aqui no meu encontro, ó. Então eu vou colar, ele não vai encostar lá no fundo, ó, eu vou colar aqui com cola quente. E agora eu vou colocar um pompom aqui embaixo, naquela costurinha que a gente fez, um pompom maiorzinho. E em cada partezinha dessa, nós vamos colocar outros mini pompons. Você pode colocar esse menorzinho aqui, ou então um pouquinho maiorzinho. E vou colocar uma tirinha aqui de pérolas. Então, gente, o nosso guarda-chuvinha já está pronto, ficou muito lindo e agora a gente já pode continuar aí com a nossa aula. Ficou muito legal esse guarda-chuva, não acham? Gente, eu gostei demais do resultado. Então agora a gente vai fazer o arco-íris. Eu escolhi fazer o arco-íris nos tons pastéis, né, bem clarinho, bem baby, que estão super na moda. Ah, e lá na nossa apostila, pessoal, eu tenho a tabela de cores, de onde você vai poder fazer todo o enfeite igualzinho nas mesmas cores. Então bora começar a fazer esse arco-íris que ficou incrível. Para montar o arco-íris, pessoal, a primeira dica que eu passo para vocês é estar imprimindo os moldes em papel mais durinho. Vai ajudar muito na hora de recortar, de riscar, né, essas partes aqui. Primeiro, eu tentei fazer ele com todas as tiras fininhas, só que ficou muito mais difícil. Então eu decidi sobrepor as cores para facilitar aí, tá bom? Você pode utilizar também termocolante para poder fazer essas tiras, porém eu fiz 100 e deu super certo, então eu economizei aí no termocolante. Lá na nossa apostila e nos moldes temos as cores exatas para você fazer exatamente esse arco-íris. Nós vamos começar aqui com a primeira cor. Nós vamos utilizar um molde como gabarito para poder ficar com o tamanho certinho. Então aqui, ó, a gente vai encaixando essas partes dessa forma aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone para unir uma parte com a outra e facilitar na hora da costura. Agora, pessoal, para dar um relevo aqui bem mais bonitinho, eu vou utilizar uma parte de manta. Você pode utilizar R1 ou R2. Essa manta aqui é um pouquinho mais grossinha, porque eu quero que faça um relevo aqui. Não é obrigatório essa parte, então faça se você quiser. Eu tenho também esse molde lá e eu vou colar ela aqui no fundo e costurar. Lá na máquina agora, pessoal, você pode deixar assim, né? Deixar bem coladinho e deixar só assim sobreposto. Ou então costurar lá na máquina, como eu vou fazer agora. Como que eu vou fazer? Eu vou costurar, ó, a partir da segunda tira, prendendo tudo isso aqui. Eu vou costurar, pessoal, com essa linha dourada, que eu acho ela bem bonita. Se você não tiver, essa linha chama-se Reflector da Coats Corrente. Então, se você não tiver dessa, pode costurar com a linha comum mesmo ou nas cores
nas cores do arco-íris ou então com a linha invisível. Feitas as costuras, pessoal, fica muito lindo com a linha dourada, então eu super recomendo. Vamos utilizar o recheio, 2 partes de papel Paraná, e nós vamos colar no verso. Para fazer na máquina, pessoal, eu vou colar sobre um pedaço de feltro e vou costurar na beiradinha, né, prendendo toda essa parte aqui, o recheio lá dentro. Se você for fazer à mão, pessoal, basta você recortar o fundo, né, e colocar lá atrás e fazer o caseado por toda a volta. Eu vou lá na máquina, então vou costurar. Feitas as costuras, pessoal, ó, na hora de fazer lá na máquina, nessa parte interna você pode envergar um pouco, né, o papel aqui para poder passar lá melhor. Cuidado para não dobrar demais e quebrar, né, o nosso papel Paraná aqui. Agora é só você recortar. Então nós temos já o nosso arco-íris pronto e vamos agora montar as nuvenzinhas. As nuvens, pessoal, eu trouxe 2 ideias para vocês, que é essa aqui feita com carapinha branca, que eu achei muito fofinha, que é a que eu vou utilizar no meu projeto. Mas também você pode estar optando por fazer dessa maneira aqui, né? Aqui eu fiz com ponta atrás, coloquei essas bochechinhas, né? E fiz o caseado aqui. Aqui eu abri por trás e enchi, porque essa parte vai ficar colada aqui, né? Então não vai aparecer. Fica a seu critério fazer qualquer uma das duas e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa daqui. Essa aqui é bem simples de fazer, né? Carapinha branca. Eu risquei o molde aqui no avesso. Vou colocar aqui frente com frente. Vou colocar um alfinetinho aqui para não escapulir e vou costurar em cima do risco. Costura feita, agora é só recortar em volta, abrir um buraquinho no meio e desvirar. Bem fácil, bem fofinha. Ela, por ser mais cheinha, pessoal, não precisa colocar enchimento, não coloquei porque ela já tem um bom relevo aqui. Então você pode escolher em qual fazer, se a de pelinho ou a de feltro. Eu fiz os corações dublados, pessoal, então para fazer a dublagem você vai riscar o molde no papel termocolante, vai transferir esse papel para o feltro. Eu tenho aqui avesso do meu feltro, vai recortar, retire o papel, ó, e vamos fixar novamente no feltro para que ele fique mais grossinho, mais duro. Então eu vou utilizar aqui um papel ou então um pedaço de tricoline. Nós temos o feltro aqui totalmente colado, ele vai ficar mais grossinho, né, mais durinho. Agora é só recortar em volta. Com isso, pessoal, nós já temos aqui o nosso arco-íris pronto. Nós já podemos continuar com a nossa aula. Para fazer o passarinho é muito simples. Eu utilizei o gabarito para marcar a posição do olhinho. Fiz com ponta atrás. Aqui, pro biquinho, como é muito pequenininho, você vai cortar um triângulozinho. Aí, aleatório mesmo, para colocar aqui no nosso passarinho. Eu vou fixar com um pouquinho de cola de silicone. Agora é só fazer o caseado e encher. Prontinho, gente! Me conta aqui nos comentários qual nuvenzinha você prefere, se foi a nuvenzinha de pelos ou a nuvenzinha de feltro. Então vamos agora começar a fazer as letrinhas. Gente, eu gosto muito desse tipo de letra, que eu utilizo o recheio como EVA. Fica lindo demais e é bem mais fácil de fazer do que a de enchimento. Mas ó, se você quiser fazer com outros tipos de letra, também fica à vontade. Tenho certeza que qualquer letrinha que você colocar aí vai ficar lindo demais. Para fazer o nome, pessoal, eu escolhi fazer um nome com letras Slim. São bem mais simples de fazer, mais rápidos do que as cheias, e eu gosto muito do resultado. Você pode optar por outros tipos de letras que você também gostar. Para fazer a letra Slim, primeiro você vai riscar no feltro. Aqui, pessoal, você tem que riscar sempre as letras espelhadas. E o que é isso? Você vai riscar uma vez, né, com ela normal e uma vez ela virada. Então aqui, ó, é só você riscar 2 vezes para cada letra. Utilizem sempre caneta pagável, pessoal,
aqui, só você recortar. E para o recheio, eu utilizei aqui também EVA. Já risquei aqui. Nós vamos recortar um pouco menor. Essa aqui você vai recortar no risco e essa aqui você vai recortar menor. E é assim, ó. Vou recortar uma aqui para vocês verem. Você vai recortar, ó, por dentro do risco, cerca aqui, ó, de uma largura da tesoura, ó. É bem para dentro mesmo, porque a gente vai precisar desse espacinho aqui para fazer o caseado na letra. Com todas as partes recortadas, agora nós vamos colar com um pouco de cola de silicone o EVA nas letrinhas. Não precisa de muito, é só para fixar mesmo. Então eu tô colocando no avesso do feltro, vocês podem ver que ficou o espacinho para eu fazer o caseado. Então tá ótimo, né, a distância. Se ficar um pouquinho mais aqui perto, pessoal, você corta com a tesourinha. E a parte de cima também eu vou colocar um pouquinho de cola e vou alinhar as duas partes de feltro. Pode fazer a mesma coisa com todas as partes. Agora, pessoal, basta você fazer o caseado, né, por todas as letrinhas, e eu gosto de utilizar um fio de meada. Você pode utilizar a linha que você quiser. Letrinhas caseadas, gente, fica bem fofinho mesmo. Eu gosto muito dessas letrinhas Slim. Agora vamos continuar então com mais coisas da nossa aula. Pessoal, como eu já dei umas diquinhas para vocês, você pode estar colocando o nome também na parte de cima ou então na parte de baixo. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o tamanho do nome. Liz é um nome bem pequenininho, então o que eu vou fazer? Lá no nosso material, na nossa apostila, eu vou disponibilizar para vocês 2 tamanhos de fontes. Este tamanho aqui e um pouco menor para você estar conseguindo colocar um nome maior. E também vou colocar lá para você o nome dessa fonte, que se você quiser baixar no seu computador para poder escrever, diminuir e aumentar todos os tamanhos, é possível. Então já dá uma olhadinha lá, porque você pode personalizar da maneira que você quiser. Vamos começar a bonequinha pela cabeça. Então, pessoal, tem aqui as partes já recortadas. Primeiro nós vamos preparar o nosso gabarito para marcar a posição dos olhos, cílios e boca. Basta você fazer pequenos furinhos aqui, onde vai ser as nossas marcações. Vou posicionar sobre a cabeça recortada com a caneta apagável. Eu vou marcar todos esses pontinhos que eu fiz aqui. Para eu não perder, né, o que é, eu vou ligar esses pontos. Vai facilitar para mim. O cabelinho eu vou fixar aqui, vou centralizar e vou fixar com a cola. Eu não vou costurar esse cabelo aqui, pessoal. Cola bem coladinho aqui, bem na beiradinha. Se você quiser, pode passar um ponto palito aqui ou então um pontinho lá na máquina. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui os cílios e a boquinha utilizando linha pesponto ou meada. Fica ao seu critério. Eu vou fazer com ponta atrás. Feitos os detalhes, agora nós vamos fixar a parte da frente. Capinha de chuva. Então, pessoal, nós vamos alinhar aqui. Todas as partes são do mesmo tamanho. Eu vou passar cola aqui dentro, né, no fundo aqui do meu feltro. Com cuidado, eu vou alinhar aqui. Cuidado com o que eu tô falando, pessoal, por causa da cola. E outra coisa, essa parte aqui eu vou costurar na máquina para prender. Fica aí ao seu critério, né, se você quer costurar ou não. Você pode fazer com ponta atrás ou ponto palito também, prendendo essa parte aqui. E agora nós vamos fazer o caseado por toda a volta da cabeça. Para essa parte aqui não ficar tão grossa, você pode recortar a parte de dentro, né? Dessa parte aqui, principalmente onde que está o cabelo, ó. Eu vou cortar um pouco para facilitar na hora que eu for casear. Agora é só você fazer o caseado por toda a volta da cabeça. Feito todo o caseado em volta, agora atrás nós vamos marcar aproximadamente aqui um dedo do nosso caseado e vamos fazer uma pequena aberturinha aqui para encher a cabeça e depois colocar o pescocinho. Com a cabecinha cheia, pessoal, ela tá bem cheinha. Eu sempre coloco bastante enchimento, então você coloque também, nunca economize, tá? Eu gosto de colocar aqui, tá vendo? Quando a gente coloca o enchimento, mesmo assim ainda fica umas ruguinhas. Então eu gosto de pegar o ferro e acertar essas ruguinhas aqui. Fica muito boa essa dica, eu faço em todas as minhas peças.
Feito isso, agora nós vamos colocar os olhos. Os olhos eu estou utilizando aqui meia pérola, pessoal. Ela é exatamente do tamanho do nosso molde. Você pode medir por lá ou então seguir o milímetro. Com uma linha aqui, pesponto, eu vou fazer um pontinho aqui atrás, mais ou menos aqui no rumo do olhinho. Vou sair lá na frente, bem aqui no início do meu cílio. Vou voltar lá para trás. Você vai fazer um afundadinho. Volte lá de novo e afunde. Agora, pessoal, como já está afundado, você vai arrematar aqui atrás para esse afundadinho não desfazer. E você vai fazer o mesmo do outro lado. Deixa os dois bem simétricos. Agora, basta você colar os dois olhinhos. Você pode estar colando com a cola quente ou então utilizando cola pano. Vamos utilizar um pouco de maquiagem para fazer as bochechas e um pinguinho de tinta para fazer um pontinho de luz aqui nas bochechinhas. Pode ser feita com a caneta Posca ou então com tinta de tecido branco. Para fazer o cabelinho, pessoal, eu recortei aqui 4 partes iguais e vou fazer o caseado em volta. Vou deixar aberto aqui e vou colocar um pouco de enchimento. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer ele dublado. Então fica mais achatadinho, porém eu vou colocar um pouquinho de enchimento dentro. Agora nós vamos colar o cabelinho aqui. É só você posicionar e fixar com um pouco de cola quente. O corpinho, pessoal, essa bonequinha é bem pequenininha, então eu tô fazendo a maior parte à mão, porque eu acho que facilita mais do que na máquina para fazer e desvirar. Então aqui o corpinho é bem simples, ó, eu vou fixar as botinhas aqui, viradas para fora. Eu deixei uma distânciazinha aqui, ó. Agora a outra parte eu vou fixar também. Corpinho muito simples, basta você agora casear e encher. Para os bracinhos, recorte as partes, faça o caseado em volta e coloque um pouquinho de enchimento. A roupinha, né, a capinha de chuva, eu vou te ensinar como fazer na máquina. Eu vou riscar esse molde aqui somente a metade. Eu tenho aqui um pedaço de feltro, estou no avesso do meu feltro e eu vou riscar aqui a metade desse meu molde. Vou fazer uma marcação aqui onde que é o meio. Agora eu vou dobrar, vou alfinetar e lá na máquina eu vou costurar essas duas partes aqui. Então agora, pessoal, lembrando que eu dei retrocesso aqui, né, nas pontinhas. Agora eu vou recortar, ó, em cima do risco aqui do lado. E onde eu costurei eu vou deixar uma margenzinha, né? Ó. E a parte de baixo eu vou recortar no risco. Aqui eu vou fazer uma aberturinha, igual tá aqui no meu molde, que é onde eu vou colocar o pescocinho. E vamos desvirar. Fiz bem simples porque não aparece muito. Agora você vai colocar 2 botõezinhos. Você pode costurar ou colar. E para fazer a montagem é bem simples. Você coloca o vestidinho. Pode colocar um pouquinho de cola aqui dentro para prender o vestidinho. Cole os bracinhos lá dentro. E o pescocinho nós vamos colar aqui dentro. E com isso nós temos a nossa bonequinha pronta. E aí, essa bonequinha ficou linda demais, não acham? Eu me apaixonei por essa capinha de chuva porque eu acho que super combinou com o tema. Ah, lá na nossa apostila, pessoal, eu deixei para vocês 2 modelinhos de corpo. Esse igual eu fiz com vocês com sapatinhos e um corpinho sem as perninhas, que vai ser mais prático de fazer, porque afinal as perninhas não vão aparecer no enfeite. Então escolhe lá qual que fica melhor para você fazer e qual que é a melhor opção para o seu cliente. Para fazer o laço nós vamos precisar dessas partes aqui de tecido já recortadas. Lá no nosso material você tem todos os tamanhos exatos, né, que eu utilizei. Então primeiro nós vamos estar utilizando essas 2 partes aqui, que é o laço maior, né, que é o laço, é a parte do laço a maior, e o meio. Então nós vamos já fazer aqui. Eu tenho essa parte de tecido, então você vai dobrar
ela assim, uma vez, ó, dobrei outra vez, certo? Com a cola quente, você vai estar colando essa parte aqui. Colei aqui, vou dobrar ao meio, ó, para eu marcar o meio. Agora, com a cola, eu venho novamente aqui e vou colar essas duas partes. A parte do meio nós vamos fazer a mesma coisa, ó, dobrei, colei. Aqui, pessoal, nós temos a parte que eu chamei de perna do laço. Eu vou fazer na máquina, então eu vou dobrar, ó, eu vou dobrar essa parte ao meio. Eu vou costurar, né, prendendo. Eu vou marcar aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. Eu vou fechar essa parte aqui de cima na máquina, certo? E na lateral eu vou fechar na diagonal, para dar um acabamento aqui de laço, né? Aquela pontinha do laço. Então, ó, aqui nas duas laterais eu vou fechar na diagonal. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês é que você precisa deixar, né, uma aberturinha, né, para poder desvirar. Então eu vou deixar no meio aqui uma aberturinha, mais ou menos 2 dedos para desvirar. Então, pessoal, já está costurado aqui. Aqui, como eu falei para vocês, eu deixei, né, a diagonal. Não sei se está dando para vocês verem aí no vídeo, mas eu vou cortar a parte excesso aqui. Vocês vão ver direitinho como foi costurado. De cá e de cá, ó. E pela aberturinha que eu deixei aqui no meio, ó, eu vou estar desvirando. Com a ajuda de um pincel, basta você, né, sair com ele aqui pela aberturinha. Com o pincel, você vai lá para acertar os cantinhos. A parte maior do laço, nós vamos franzir ela desse jeito aqui, ó. Se você quiser, pode passar um pouquinho de cola aqui no meio para ficar grudadinho, mas na hora que a gente fazer a finalização fica bem preso já. Essa parte aqui do meio nós vamos dobrar também, ó. Pode colocar um pouquinho de cola aqui no meio e nós vamos encaixar ela aqui, ó. Então pode colar essa parte aqui também, ó, no meio, sempre centralizando aqui. Aqui com o acabamento nós vamos prender todas as partes aqui. Chegou a hora de fazermos a montagem do nosso enfeite. E é agora que a gente vai ver pela primeira vez o nosso enfeite pronto, gente. Eu confesso para vocês que eu me apaixonei demais por esse enfeite. Então, ó, capricha aí na montagem, porque eu quero ver muitos enfeites lindos por toda essa internet, hein? Primeiro, com o molde do fundo, você vai fazer as marcações do meio. Então, você vai fazer uma aqui e uma aqui atrás. Vamos colar aqui atrás, pessoal, um pedacinho de fita de cetim, pode ser qualquer largura, e uma argolinha de acrílico, pode ser também qualquer tamanho. Eu vou colar ela aqui, primeiro, juntando as duas partes. E nós vamos utilizar essa marcação aqui para colocar o meio. Aqui, pessoal, eu vou colocar, vou deixar metade da minha argola aparecendo aqui em cima. Então, dependendo do tamanho da sua argola, né, você vai colocar mais para cima ou então mais para baixo. Para fazer um acabamentozinho aqui embaixo, nós vamos colar um coraçãozinho. Agora, aqui na frente, nós vamos colar o guarda-chuva. E a marcação do meio, pessoal, nós vamos colocar alinhado com o centro aqui, não o centro aqui. Eu vou colar, ó, um pouco acima aqui da primeira linha. Aqui em cima agora, pessoal, nós vamos colar o laço. E você vai colar ele bem na pontinha aqui, ó, de maneira que vai esconder a nossa argolinha lá atrás e fique para cima do arco-íris. Então vou colocar cola aqui na parte de baixo e eu vou colar bem aqui em cima.
Para a cordinha da chuvinha de coração, pessoal, eu estou utilizando aqui cordãozinho com pérola. Você pode utilizar outro tipo de material, como nylon, por exemplo. E você vai recortar 2 tirinhas de 7 e 8 centímetros. Você vai colar aqui no meio dessa segunda tira, a maior para fora e a menor na segunda tira de dentro. E vai colar os coraçõezinhos. E vai fazer o mesmo do outro lado. Cole as nuvenzinhas com cola quente. E eu vou colar o passarinho aqui em cima. O nome, pessoal, eu escolhi colocar aqui na parte de baixo, porque eu acho que destacou mais. Eu vou centralizar, eu vou usar como referência a haste do guarda-chuva, o meio do guarda-chuva, e vou estar colando as letrinhas com cola quente. Aqui do lado, para preencher, eu vou colocar também 2 coraçõezinhos. E você viu que eu utilizei as mesmas cores do arco-íris para fazer os corações. E por último, nós vamos colar a bonequinha. E eu vou encostar o pezinho dela lá no fundo. Eu vou utilizar a haste para centralizar ela e vou colar ela com cola quente. Pode colocar um pouquinho de cola aqui nas costinhas, subindo para a cabeça. Se o nome que você for fazer for bem maior, pessoal, você pode estar colocando ele aqui em cima. Só você não colocar essa perninha do laço, né? Se quiser continuar com o laço, coloque o nome aqui em cima ou até mesmo não colocar o laço. O nome aqui também vai ficar bem legal. Outra dica para o nome é você também diminuir um pouco a letra ou fazer com outro tipo de letra para poder ficar menor. É claro, pessoal, que esse é o jeito que eu mais gostei de estar montando esse enfeite. Porém, você pode fazer de outras formas, montar de outros jeitos. Pode usar bastante a criatividade e criar enfeites únicos. E chegou ao fim mais uma aula para vocês, gente. Eu quero saber se você gostou. Me conte aqui nos comentários se você aprendeu alguma coisa nova, se tem alguma técnica que eu te ensinei aqui que você ainda não sabia. Então, pessoal, se você quer comprar os moldes para fazer exatamente esse enfeite aqui, basta você acessar o meu site que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai ver muita coisa linda, gente. Tenho mais de 60 cursos incríveis e exclusivos especialmente para você que quer faturar muito com a confecção de peças artesanais em feltro. Bom, pessoal, já vou me despedindo aqui de vocês e eu quero deixar um beijo especial para minha amiga Dani e para a Liz, essa bebê linda que vai chegar. Que Deus abençoe muito todos vocês. Ah, mas eu não quero que você vá embora, hein? Fica aqui no meu canal porque tem muito vídeo legal com muita dica bacana. Tenho certeza que você vai aprender muitas coisas novas. Dá só uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu estou te sugerindo. Vai lá aprender que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um beijo para vocês e até a próxima aula.